Caríssimos irmãos e irmãs, paz e bem, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós celebramos neste final de semana o primeiro domingo da Quaresma. Da quarta-feira de cinzas, nós iniciamos o tempo quaresmal, que é um tempo de penitência, é um tempo de jejum, é um tempo de oração, de reflexão. E a Igreja no Brasil celebra a campanha da fraternidade, que tem como tema esse ano Fraternidade e Ecologia Integral. E o lema da campanha é Deus viu que tudo era muito bom. A campanha da fraternidade vai entrar aí no Cântico das Criaturas de São Francisco, que esse ano completa 800 anos, e também na carta do Papa Francisco, a Laudato Si, que foi escrita em 2015, então se completa nesse ano 10 anos, e vai proclamar o Evangelho, é o Evangelho de Lucas, que está no capítulo 4, versículos de 1 a 13, que diz: Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: Se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: A Escritura diz, não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: Eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: A Escritura diz, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois, o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: A Escritura diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos aí na semana da Quaresma, na primeira semana da Quaresma, no primeiro domingo da Quaresma, e nós iremos refletir sobre as tentações de Jesus depois do batismo. Depois do batismo, Jesus foi ao deserto, levado pelo Espírito de Deus, e passados os 40 dias, em meditação, reflexão, jejum, oração também, esses 40 dias lembra os 40 dias, os 40 anos, aliás, do povo que o povo hebreu passou no deserto. E no auge da sua fraqueza física, da fome, Jesus sentiu fome,
o diabo lhe aparece e tenta a Jesus por 3 vezes. São as tentações, né, que o diabo faz a Jesus nesse momento, logo após o batismo, né? Vale salientar que o diabo cita as Escrituras, distorcendo, sem nenhum pudor, para incentivar uma fé irresponsável. Então, caríssimos irmãos e irmãs, muitas vezes também somos tentados a largar tudo, a deixar tudo, porque a fé em Jesus Cristo requer um certo aprofundamento, uma certa compreensão, uma certa catequese, e aí nós não queremos brigar, ou não queremos estudar realmente, brigar com o nosso comodismo, e aí acabamos nos envolvendo nessa fé irresponsável, uma fé que não aceita realmente o sacrifício de uma vivência mais aprofundada. Aí esse texto do Evangelho de Lucas é profundamente catequético e simbólico e oferece reflexões valiosas sobre a natureza humana, sobre a nossa natureza, a natureza humana e a espiritualidade, e também a resistência ao mal. A primeira tentação de Jesus, que nós podemos perceber aqui, é a tentação da necessidade imediata. Jesus está faminto após os 40 dias de jejum, né? Após os 40 dias de jejum, de oração, de reflexão, né? E o diabo desafia a identidade de Jesus. E ele vai dizer a Jesus: se és filho de Deus. Veja que tentação terrível e que desafio grande, né? Jesus é proposto para Jesus e propõe uma solução imediata para a sua necessidade física, né? Para a necessidade física de Jesus, para que ele possa realmente se alimentar. A fragilidade humana versus a confiança em Deus gera, de fato, a tentação, né, das necessidades legítimas. Fome, segurança, afeto, todos nós somos tentados por isso. Mas não devemos priorizá-los acima do propósito divino. Deus tem um plano para cada um de nós. Deus é capaz de responder a cada um de nós conforme as nossas necessidades. E aí Jesus Cristo vai oferecer, também citando as Escrituras, o capítulo 8, versículo 3 do livro do Deuteronômio, que Jesus vai citar, lembrando que a vida não é sustentada apenas pelo material. Nós não sustentamos a vida somente pelo material, mas pela obediência à palavra de Deus. Então, caríssimos irmãos, nós temos a tentação do mundo, as nossas necessidades, a tentação de vivermos aí no prazer imediato, coisas imediatas que não nos levam a nada, mas não devemos priorizá-las, porque devemos ter obediência à palavra de Deus. Depois vem a tentação do poder mundano, uma tentação que todos nós também temos, né? O diabo oferece a Jesus todos os reinos do mundo, né, em troca de adoração. Tem sempre alguma coisa que ele quer em troca. É uma proposta de poder sem cruz. É um messianismo político e triunfalista. Jesus
não quer esse messianismo político nem triunfalista. A propósito de muitas coisas que vêm acontecendo no nosso tempo, né, nos nossos dias, essa questão do poder mundano, essa questão de poder político que muitos querem ter sem ter mais autoridade para nada, né, mas mesmo assim ainda desejam ter e brigam ter isso daí, né? Isso daí é uma tentação provocada pelo diabo, né, que nos tira da cruz. Nós temos que assumir as nossas responsabilidades. Nós temos que dar o braço a torcer e reconhecer que somos realmente que falhamos, que somos falhos, né? E diante de tudo isso, a sedução do controle que muitos desejam, poder para mudar o mundo, né? Mas sempre há uma proposta presunçosa, né, do diabo, que ele cobra com a idolatria. Então, a idolatria é a cobrança que o diabo faz para que nós tenhamos esse poder mundano. Jesus rejeita o poder corrupto, né, e lembra que só Deus merece adoração. Jesus escolheu ser o servo, ser servo. Está lá na carta dos Filipenses 2, capítulo 2, versículos 6 a 8. Não um ditador. Isso desafia a nossa cultura, que muitas vezes glorifica o sucesso a qualquer custo. Então, glorificar o sucesso a qualquer custo gera esse problema de adoração ao diabo, né? Depois tem a tentação do espetáculo e da presunção, né? Sempre tem o espetáculo aí presunçoso, né? Jesus é tentado a se jogar do ponto mais alto do templo. Jesus é levado do deserto a Jerusalém e no templo ele é tentado a se jogar, né, do ponto mais alto, né, lá do templo. E Jesus responde ainda com Deuteronômio, né, Deuteronômio 6:16, capítulo 6, versículos 16. E não devemos testar Deus exigindo demonstração de poder, né? Deus não pode ser tentado ou testado dessa forma. Nós gostamos do poder, né? O poder como realização do nosso ser, né? Isso não é uma proposta muito boa para Deus, né? E depois nós não devemos testar Deus exigindo demonstrações de poder, de força, para menosprezar, né, os nossos irmãos, para menosprezar os pequenos, para menosprezar aqueles que buscam com sinceridade o caminho de Deus. Muitos buscam sinais para crer, mas Jesus valoriza uma fé humilde, que não exige espetáculos para se firmar, né? Então, caríssimos irmãos e irmãs, nós devemos ter uma fé firme, uma fé forte na palavra de Deus, nos ensinamentos da igreja e fugir dessas ocasiões tentadoras. São ocasiões realmente que tentam a gente a ter, a ser aquilo que não podemos ser, aquilo que não devemos ser, porque a nossa fé exige que nós tenhamos cautela e possamos nos situar dentro do mundo com a fé humilde, lógico, sem fugir aí a nossa responsabilidade da evangelização, tá certo? Então, paz e bem para todos, essa é a nossa reflexão catequética desse final de semana, que todos possam se beneficiar com essa catequese e tenham realmente um bom final de semana. Deus os abençoe, Ele que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Se você gosta desse nosso canal, dessa nossa catequese dominical,
dá o seu like, dá o seu joinha. Se você dá o seu joinha, você vai apresentar essa catequese para mais 10 pessoas, né? Então, seu joinha é muito importante aí. E também faz a tua inscrição no nosso canal. Estamos chegando já a mais de 5.000 inscritos, né? 5.500 inscritos. Então, vamos lá, vamos ajudar a nossa catequese, vamos priorizar a nossa catequese, priorizar também a Deus, a vontade de Deus, a vontade de vivermos em paz conosco e com a verdade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.